Muito bem, pessoal. A partir deste vídeo, vamos iniciar o estudo do regime jurídico único dos servidores públicos do Estado do Rio de Janeiro. E este regime jurídico único dos servidores, aqui do Estado do Rio, ele é bem diferente de outros estatutos. Porque, geralmente, quando você vai estudar algum estatuto dos servidores, algum regime jurídico único, você vai encontrar ele numa só lei, organizada por capítulos, tudo certinho. E aí você vai estudando ela, naturalmente. No entanto, aqui nós temos um estatuto diferente. Por quê? Ele está em duas normas. Em 1975, foi editado o Decreto-Lei 220. E ele foi complementado depois pelo Decreto 2479 de 79. Professor, qual deles que eu devo estudar primeiro? Nenhum dos dois. Deve estudar os dois ao mesmo tempo. Porque é perda de tempo estudar um e depois estudar o outro. Por quê? Eles falam dos mesmos assuntos. Só que aí tem algumas coisas que um fala mais, o outro fala menos e vice-versa. O decreto 2479 ele é bem maior do que o decreto-lei 220. Mas você não vai ter o estudo completo olhando só um deles. Por quê? Algumas coisas que estão no decreto estão diferentes no decreto-lei 220. E para complicar tudo, para dificultar tudo, quando você entra no site da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, você vai encontrar o decreto-lei atualizado, mas o decreto não está atualizado nesse site. Aí no outro site lá do Planejamento do Estado, do Governo do Estado, você encontra esse decreto com atualizações. Então realmente é bastante difícil estudar por conta própria esse conteúdo. Me deu bastante trabalho, mais do que o normal, preparar essa aula, mas valeu a pena, porque o nosso material ficou bem organizado. Como é que eu fiz? Eu separei por assuntos. Eu separei por assuntos todos os assuntos que são tratados nas duas normas, não deixei nada de fora. Nesse material a gente vai ver tudo que pode cair na tua prova, portanto, que é o que está nessas duas normas, mas de uma forma mais didática, organizada por assunto. Com certeza a gente vai ganhar muito mais tempo estudando essas normas por assunto. E depois, na revisão também, eu sugiro que vocês utilizem o meu material. Mesmo que você já tenha uma apostila impressa, compraram uma apostila impressa com as normas, ou já imprimiram as normas, deixem isso de lado e usem o nosso material, porque ele está organizado de acordo com o que você precisa saber para acertar as questões na prova. Pessoal, tem mais ainda um detalhe. Essas normas são bastante antigas. Elas são anteriores à Constituição Federal, que já é antiga, que já é de 88, e elas são anteriores à Constituição. Então, algumas coisas que essas normas tratam não estão mais em aplicação por causa da Constituição Federal, assim como algumas nomenclaturas. Mas tudo isso eu vou mostrando para vocês ao longo da aula. Pessoal, a gente tem então essas duas normas. Eu coloquei aqui o cabeçalho das duas, para que vocês saibam, claro, de qual norma que nós estamos falando. E aí, para organizar o material, para ele ficar bem fácil de você revisar depois, eu fiz o seguinte. Quando eu menciono o Decreto-Lei 220, ele está solto aqui no texto. Quando eu falar no Decreto 2479, ele vai estar dentro desses quadrinhos. Ao longo de todo o material, eu vou utilizando esses quadrinhos para diferenciar o que é do Decreto-Lei, o que é do decreto. É tudo muito parecido. Às vezes a gente vai perceber que o decreto ele vai explicar melhor o que está no decreto-lei. Por isso que ele é bem maior do que o decreto-lei. Começando, e já temos um exemplo disso. Aqui, o artigo 1º vai apresentar o decreto-lei, dizendo que ele institui o regime jurídico dos funcionários públicos civis do Estado. Enquanto que o decreto disciplina justamente esse mesmo estatuto, este mesmo regime jurídico. E aí, nós temos o conceito de funcionário. Funcionário é a pessoa legalmente investida em cargo público estadual do quadro 1, que é o quadro dos permanentes. Então, ele só diz que o funcionário é quem está ocupando um cargo estadual que faz parte desse quadro 1, que é o quadro permanente. Aí o decreto 2479, ele explica melhor esse conceito. Porque ele diz, para efeitos deste regulamento, funcionário é a pessoa legalmente investida em cargo estadual do quadro 1 permanente, até aqui está igual. E olha a explicação, de provimento efetivo ou em comissão.
Então a gente tem aqui uma explicação que não tinha no decreto-lei, que nesse quadro 1 permanente tem cargos efetivos e cargos em comissão. E tanto o ocupante do cargo efetivo como do cargo em comissão são regidos por esta norma. Mas, professor, o que é um cargo efetivo? O que é um cargo em comissão? Cargo efetivo é aquele que você vai conquistar passando num concurso público. Você passa no concurso público e vai fazer um estágio probatório, que, de acordo com a Constituição Federal, é de 3 anos. E quando você passa nesse estágio probatório, você vai adquirir estabilidade, você vai ser estável. E aí dificilmente vai perder esse cargo, só nas hipóteses previstas lá no artigo 41 da Constituição Federal. E o cargo em comissão é aquele que é livre. O que é livre no cargo em comissão? A entrada e a saída. Ele é de livre nomeação e livre exoneração. No âmbito do poder executivo, o governador do estado nomeia quem ele quiser para esses cargos e a qualquer momento também pode exonerar, porque eles não têm a estabilidade que vocês que estão me assistindo que vão passar no concurso terão. Essa é a diferença. Mas ambos são regidos por este regime jurídico. Então, se a banca afirmar na prova que este regime jurídico diz que funcionário é somente quem ocupa cargo efetivo, você vai marcar que está errado, porque não é somente ele. É quem ocupa cargo efetivo ou cargo em comissão. Ambos são servidores, são funcionários. Vocês vão perceber que eu utilizo ao longo da aula o termo servidor. Por quê? Porque modernamente é como se chamam os que se chamavam antes de funcionários. Quando essas normas foram feitas, se usava o termo funcionário. A Constituição Federal passou a utilizar em 1988 o termo servidores públicos. E no direito administrativo, os livros, a doutrina, vai utilizar majoritariamente o termo servidores. Mas é a mesma coisa. Quando eu falar servidor ou funcionário, eu estou falando da mesma coisa. Eu estou falando daqueles que são regidos por esta norma. E quem que não é regido por esta norma completamente? E isso é mais uma explicação que o decreto nos traz. O decreto 2479 vai nos dizer que os servidores contratados, não é o que ocupa cargo efetivo em comissão, não. O contratado é o que tem um contrato com o Estado. Os servidores contratados que estejam exercendo função gratificada com suspensão dos contratos de trabalho e estagiários, somente é reconhecido o direito e vantagem que expressamente lhe seja assegurado. Então ele faz uma distinção. Os ocupantes dos cargos, eles são tratados por toda esta norma. Aquele contratado que tem um contrato de trabalho, seletista, coisa antiga, porque hoje nem pode mais, ou ainda estagiários, que eram os que estavam em estágio experimental, e esse estágio experimental também foi extinto nessa norma, mas esses não têm todos os mesmos direitos. Então, agora uma outra questão que a banca pode fazer na nossa prova. Ela vai afirmar assim, funcionário é a pessoa investida em cargo estadual do quadro 1 permanente, assim como contratados ou ainda estagiários. Certo ou errado? Aí está errado. Por quê? Porque funcionário é só quem está no quadro permanente, é só quem ocupa cargo efetivo ou em comissão do quadro 1. Quem for contratado ou estagiário não é regido por esta norma como um todo, não é considerado funcionário. Então tem essa pequena distinção já que também pode ser objeto de alguma pegadinha na prova. E é interessante que, olha só, como eu falei para vocês, a gente não pode seguir a ordem numérica das duas normas, porque elas estão todas desorganizadas. No próprio decreto 2479 tem coisas de um mesmo assunto que estão no começo e na metade da lei, da norma, do decreto. E aí eu já juntei tudo para facilitar para nós. Então, olha só, nós estamos falando em cargo efetivo e em comissão. E isso que eu expliquei agora, no começo da aula, está lá no artigo 38 do decreto, que fala que a nomeação em caráter efetivo é para cargos de carreira e em comissão, cargo que por lei assim deva ser provido, que é de livre nomeação e livre exoneração. A nomeação para os cargos efetivos, é claro, vai obedecer rigorosamente a classificação do concurso público. Sim, por isso que você vai ficar em primeiro lugar. Aí você vai ser o primeiro a ser nomeado para o cargo. Bom, pessoal, nós temos agora o título 1
do decreto-lei, que vai falar sobre provimento, exercício e vacância. E aí, tem uma explicação que tem no decreto 2479, que não tem no decreto-lei 220, que é o artigo 2º. Então, a gente vai iniciar a falar sobre provimento com o decreto 2479, que ele traz as formas de provimento. O que é provimento? Provimento é quando você entra no cargo. E a vacância é quando você sai, quando o cargo fica vago. Então, a gente vai ver regra de entrar, regra de trabalhar no cargo, são as regras de exercício, e como sair do cargo. Começando, como é que eu entro num cargo? A forma normal é estudar bastante, conquistar a vaga, passando no concurso público e sendo nomeado para o cargo. Isso é o que a doutrina chama de forma de provimento originário. Por que originário? Porque você vai ingressar sem antes ser servidor. Sem antes ter nenhum vínculo, você ingressa. E dá origem, então, ao seu vínculo com o Estado. Agora, nós temos outras formas que não são originárias, que são derivadas. Derivam de alguma situação que acontece depois que você já tinha sido nomeado. Que é a reintegração, a gente vai estudar quando o demitido retorna. O aproveitamento, que é uma situação que o servidor ficou sem cargo e vai ser colocado em outro cargo semelhante. E a readaptação, que quando por motivo de saúde o servidor troca de cargo. E também outras formas que a lei determinar também podem ser formas de provimento. Mas, basicamente, são essas 4 que nós temos que entender aqui para a prova. O funcionário não pode, sem prejuízo do seu cargo, ser provido em outro cargo efetivo ou admitido como contratado, salvo, exceto nos casos de acumulação legal. Lá no final da nossa aula, bem no final dessa norma, a gente vai estudar quando que é possível acumular, seguindo também, claro, a diretriz da Constituição Federal. E o ato de provimento vai indicar necessariamente a existência de vaga. Sempre que um servidor é nomeado, ou reintegrado, ou readaptado, vai ser indicada qual é a vaga na qual ele está ingressando. Porque, claro, você só pode ser nomeado se tiver um cargo vago para tanto. Bom, para ingressar nós temos o concurso público. Não cai muito em prova as regras sobre concurso público, mas como tem muitas normas sobre concurso público aqui, eu juntei todas e vamos ver o que dizem as normas, então, sobre concurso público. Bom, a gente já sabe que para ocupar um cargo efetivo tem que estar previamente habilitado em concurso público, e como sabemos, por isso que estamos aqui agora estudando. O concurso vai avaliar conhecimento e qualificações profissionais, mediante as provas ou provas e títulos, condição de sanidade físico e mental, você vai fazer um exame de saúde para ingressar, e também o desempenho de atividades do cargo, inclusive condições psicológicas. E aí dizia, mediante estágio experimental. Existia um estágio experimental que não existe mais. Professor, isso não é o estágio probatório? Não, não é. Existia um estágio experimental, mas não é o estágio probatório. E esse estágio experimental, ele foi revogado, ele não existe mais. A Lei Complementar 140 de 2011 retirou o estágio experimental. Mas ela revogou o parágrafo 2º, mas os outros continuam falando no estágio experimental, como se ele existisse. Por isso, muita coisa que se fala aqui não faz mais sentido. Porque se não tem mais o estágio experimental, todos os outros artigos que falam sobre estágio experimental também não têm mais aplicação. Por exemplo, o parágrafo 3º prevê que o servidor, quando estava no estágio experimental, ele recebia 80% do vencimento do cargo, ele não entrava recebendo integralmente. E aí, se ele fosse nomeado ao final, se ele passasse nesse estágio experimental, ele recebia depois os 20% a menos que ele recebeu. Vejam, assegurada a diferença. Mas isso não tem mais aplicação. Pode aparecer em prova, professor? Até pode, porque não foi expressamente revogado, está tacitamente revogado. Então, às vezes, até vem uma banca doida e me cobra isso na prova, mas não é a regra. A tendência é que isso não venha mais a ser cobrado, porque em 2011 foi revogado o estágio experimental. Bom, aí tem o prazo de validade das provas, vai constar na regulamentação do concurso, e aí dizia que era possível, inclusive, prorrogar uma vez por no máximo 12 meses. Bom, essa era a validade das provas.
Lá na Constituição, no artigo 37, nós temos a validade do concurso, que inclusive no edital do concurso vai constar qual é o período de validade. E de acordo com a Constituição, o concurso pode ter validade, depois que ele é homologado, podem nomear candidatos por até 2 anos, período prorrogável por mais 2 anos. Isso está lá na Constituição Federal falando sobre validade do concurso como um todo. Aqui fala só sobre validade das provas. Então distingue isso também na tua cabeça. Se a banca perguntar, de acordo com a norma, de acordo com o decreto-lei, a validade das provas, você vai marcar que que ela pode ser prorrogada uma vez por 12 meses, isso a validade das provas. Mas se perguntar a validade do concurso, você vai lembrar do artigo 37 da Constituição Federal, se a questão for, claro, sobre a Constituição ou sobre o direito administrativo, e aí você vai marcar lá que é 2 anos prorrogável por mais 2 anos. Cuida para não confundir uma coisa com a outra. Bom, e aí olha só, aí eles vão falar em estágio experimental que não existe mais no parágrafo 5º, no parágrafo 6º. Eu não imagino que as bancas vão cobrar isso. Seria um equívoco da banca cobrar algo relativo ao estágio experimental, já que ele foi revogado. O parágrafo 8º, ele é um que não está expressamente revogado, mas ele está também tacitamente revogado. O que é isso, professor? É a segunda vez que você fala expressamente e tacitamente revogado. O que é isso? Expressamente revogado é quando uma norma vai lá e diz, está revogado o parágrafo 2º do decreto-lei. Foi o que fez a lei complementar que revogou. Isso é uma revogação expressa. E o que é uma revogação tácita? É quando a lei não disse que estava revogado, mas logicamente a gente entende que não tem mais aplicação. Claro, porque se eu revoguei o estágio experimental, tudo que se refere ao estágio experimental também não tem mais aplicação. E isso que é uma revogação tácita. Bom, e uma revogação tácita que a gente tem, ou até mesmo uma não recepção, na verdade, da norma pela nova Constituição, é o limite de idade. Por quê? Essa norma, que é anterior à Constituição de 88, trazia limite de idade. Mínimo 18 anos e máximo 45 anos. Pessoal, a Constituição Federal, ela prevê o amplo acesso aos cargos públicos mediante concurso. E a jurisprudência, decisões judiciais, tem nos indicado que não é possível estabelecer uma idade máxima sem nenhum motivo. Por quê? Concursos para a polícia militar, concursos para guardas municipais, concursos para atividades que exijam um vigor físico mínimo, é possível haver limite de idade. E, de fato, alguns concursos ainda têm idade máxima, principalmente carreiras militares. Mas fora esses casos, que o cargo exige um vigor físico além do normal, não é permitido ter idade máxima, ter limite máximo. Isso não é compatível com a Constituição Federal. Mas ainda consta aqui no texto do decreto-lei, apesar de não ter mais aplicação. Então, se você que está me assistindo tem 45 anos ou mais, está estudando, continue estudando, não desanima não, porque você vai poder fazer o concurso e vai poder assumir o cargo sim. Aí eles diziam, tinha esse limite máximo, mas quem já era servidor tinha um privilégio, olha só, um privilégio indevido hoje pela nossa Constituição, na época eles faziam, que quem já era servidor e passava dessa idade podia fazer, e quem não era não ia ter chance. Hoje não tem mais essa, hoje todos são iguais, tu não tem mais privilégio por já ser servidor ou não. Bom, aí o parágrafo 10 prevê também que para se inscrever no concurso público é exigível a nacionalidade brasileira. Hoje a Constituição Federal diz que os estrangeiros também podem fazer concurso quando a lei autorizar. Mas aqui ainda falava em nacionalidade brasileira como um requisito. Pleno gozo dos direitos políticos e estar quite com as obrigações militares. Claro que as obrigações militares só no caso dos homens, já que as mulheres são dispensadas do serviço militar obrigatório. Bom, então essas são as normas do decreto-lei sobre concurso público. Aí o decreto 2479 também traz normas sobre concurso. E aí vai trazer o que a gente já sabe, que a nomeação para cargo efetivo depende de concurso, que o concurso vai ser sempre público, com ampla publicidade. O concurso vai avaliar essas condições que estão já no decreto-lei. E aí, algumas regrinhas específicas, de novo aquele limite de idade que eu falei para vocês, que já está defassado, esse limite máximo. E aí, no decreto,
o prazo de validade das provas, ele seria de 2 anos no máximo, prorrogável uma vez por período não excedente a 12 meses. 2 anos mais 12 meses. É um pouco, explica melhor a regra. Mas a gente tem a Constituição Federal hoje prevalecendo que os concursos têm validade de 2 anos prorrogáveis por mais 2 anos. Olha só, aqui ainda fala em estágio experimental, que a gente viu que já foi revogado no decreto-lei. O decreto 2479 previa um estágio experimental que não podia ser menor do que 6 meses nem superior a 12 meses. Então, existia um estágio experimental que era de 6 a 12 meses, mas ele não existe mais. Você que está me assistindo, você não vai precisar passar por estágio experimental. Você vai passar por um estágio probatório. Muito bem. E aí seguiam regras para inscrição no concurso também, com muita repetição, mas é isso que nós temos sobre o concurso aí no decreto. Nada muito relevante. E a gente vai combinar uma coisa, ao longo das aulas, o que não for tão importante eu vou pulando, mas eu deixei no material todos os artigos para vocês. E aí, após entender, vocês vão lendo todos, inclusive os que eu pular, é importante que vocês leiam pelo menos uma vez, porque a banca às vezes não cobra aquilo que é mais importante. Geralmente ela cobra os pontos que eu vou explicar aqui na aula, mas às vezes ela vai lá e cobra uma bobagem. Então, sempre é bom fazer a leitura de toda a norma, por isso que eu coloco no material mesmo esses artigos que não são assim tão importantes, tão relevantes. Bom, estágio experimental não existe mais, mas estágio probatório sim. E aí quando você ingressar, você vai ter estabilidade após 3 anos. Professor, está 2 anos escrito aqui. Mas são 3. Porque a norma, ela é anterior à Constituição. Quando a Constituição Federal foi editada em 88, ainda eram 2 anos. Mas aí, em 1998, a Emenda Constitucional 19 de 98 aumentou para 3 anos o estágio probatório de todos os servidores públicos civis da União, dos estados e dos municípios. Atualmente, todo servidor público civil, militar pode ter estatuto próprio, mas todo servidor civil vai ter que fazer o probatório de 3 anos. Então, na prática, hoje, são 3 anos. O decreto-lei ainda fala 2 anos, mas ele está desatualizado em relação à Constituição. E isso acontece. Tem muitas normas estaduais que estão desatualizadas. Não é só o estado do Rio de Janeiro. Tem outros estados que o estatuto também consta 2 anos, mas na prática aplica-se os 3 anos do artigo 41 da Constituição Federal. Bom, e o funcionário estável pode ser transferido da administração direta para a autárquica e reciprocamente, ou de um para o outro quadro da mesma entidade, desde que para cargo de retribuição equivalente. Isso aqui é o que outros estatutos chamam de redistribuição, para melhor colocar o quadro de pessoal do órgão. Bom, e o que o decreto diz? Olha só como eu falei para vocês, que é bem bagunçado aqui. O decreto, lá no artigo 87, vai falar sobre estabilidade. O que é falado no artigo 4º do Decreto-Lei 220. Por isso que é difícil mesmo estudar sozinho esta norma. E aí nós temos que a estabilidade é o direito que o funcionário adquire de não ser demitido, a não ser por processo judicial, uma sentença judicial, ou um PAD, um processo disciplinar que lhe assegure ampla defesa. É assim que está escrito no decreto. E se aparecer assim na sua prova, você vai marcar que está certo. Mesmo sabendo que pela Constituição Federal, a gente tem isso aqui um pouquinho mais completo. Porque a Constituição Federal diz que não basta uma sentença judicial. Tem que ser uma sentença judicial transitada em julgado, que é aquela sentença definitiva na qual não cabe mais recurso. Aí, a Constituição Federal também prevê o PAD com ampla defesa e prevê uma terceira hipótese, que é a avaliação periódica de desempenho, que ainda depende de regulamentação. É assim que nós temos na Constituição Federal, é possível a perda da estabilidade nesses 3 casos. Mas isso aqui só vai ser perguntado na tua prova se na tua prova for cobrado o artigo 41 da Constituição. Porque nos decretos aqui do Rio de Janeiro ainda não consta essa possibilidade, que seria uma situação que o servidor após o probatório continua sendo avaliado. E se ele for muito mal avaliado depois, ele pode até perder o cargo também.
que você tem que saber então para a prova? Bom, para a prova, aqui nas normas estaduais do Rio de Janeiro, a perda da estabilidade, o servidor estável só pode ser demitido, só vai perder o cargo nessas duas hipóteses, sentença judicial ou processo administrativo. E isso, claro, para cargo efetivo, porque o cargo em comissão é de livre exoneração, a qualquer momento pode ser exonerado. Bom, então é isso que nós temos aqui sobre a estabilidade. O nosso próximo assunto é a reintegração, que é quando um servidor que foi injustamente demitido entra com uma ação judicial, comprova a injusta demissão e ganha o direito de voltar para o cargo. Isso é reintegração, retorno do demitido. Mas esse assunto a gente vai tratar no próximo vídeo. Dá um clique que eu já volto. Até logo!